Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Reverb, o programa que acompanha a história de artistas autorais de Santa Maria e região. No episódio de hoje, vamos receber Clairana, artista que começou aos 15 anos fazendo covers para seu canal no YouTube. Com uma sonoridade que transita entre o indie, o pop e até mesmo o punk, ela traz elementos do ukulele, do teclado e da bateria para as músicas que compõe. Em 2021, ela lançou o single Ghost Town nas plataformas digitais. Seja muito bem-vinda. Opa, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Então, Clairana, tu começou as tuas músicas fazendo covers, né? Como é que funcionou essa migração do cover para o autoral? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu comecei na música fazendo aulas de música mesmo. Eu sou de Uruçanga, é uma cidade em Santa Catarina, de 22 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena, né? E lá foi onde eu tive o meu primeiro contato com a música, com as canções. E as minhas aulas, eu fazia aula de violão, que consistia justamente em aprender esses acordes, né? Então, a gente aprendia o shape do dó, do sol, do ré. E a gente já ia aprendendo direto tocando músicas, assim, né? Então, eu me lembro até que eu tocava Jota Quest, assim, essas popzinhas mais tranquilos para aprender os acordes. E na medida que eu já tinha uns shapes ali dominados, até que eu lembro quando eu fiz minha primeira pestana, assim, eu fiquei, nossa. É um marco. É um marco, foi um marco, assim, na minha carreira, meu Deus. E aí eu falei, bom, agora eu já tenho algumas coisas aqui já embaixo dos dedos, né? Eu vou tentar fazer umas melodias, assim, vou tentar tocar o que eu já sei e cantar alguma coisa por cima disso aí e ver o que sai, ver o que acontece. Então, tinha muito essa questão das letras, né? Eu tinha esses versos que eu escrevia e que eu pensava, tá, tô lá cantarolando e de repente saiu essas palavras, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar colocar algumas notas por cima disso daí. Então, foi até na época que eu tive o ukulele, né? Então, os acordes eram mais simples de fazer. O dó maior no ukulele é só um dedo assim que você coloca na terceira casa e já vira dó maior. Então, acabava sendo uma base muito fácil para tu escrever por cima, sabe? Então, foi mais ou menos esse o momento que eu transitei, de um momento para o outro. E tu traz elementos das tuas músicas que vão de estilos bem diferentes, né? Tu fala um pouco do indie, tem a questão do pop, também tem o punk, né? Acho que é bem interessante. Sim. Como é que essas referências, elas entram no teu modo de compor? Olha, eu tenho músicas assim que eu me volto muito especificamente para uma versão ou outra. Então, às vezes, até as músicas que eu vou tocar aqui, elas podem remeter bastante a algum desses gêneros específicos, assim. Então, às vezes, não necessariamente na mesma música vai ter influências do punk, do indie, do pop, tudo ao mesmo tempo, sabe? Às vezes, uma música é mais voltada para esse gênero do punk, a outra ela é muito mais indie, ela lembra mais esse gênero, né? E outras já rola uma misturada ali, né? Às vezes, na hora que eu tô compondo, eu pensei nela como um tipo de música, mas aí, na hora que eu fiz a bateria, deu uma batida, assim, muito que parece um groove, assim, meio de punkzão. Às vezes até lembra um pouco do metal, umas músicas novas que eu tô fazendo agora, que faz uns half beat, assim, sabe? Sim. E aí tu fica, cara, rolou até uma puxada do metal aqui. Então, o pop, ele foi uma música que eu ouvi muito, assim, um estilo que eu ouvi muito ali nos meus primeiros anos, ouvindo muita música, né? Então, o meu primeiro celular que eu ligava, baixava a música na internet, passava pro celular e ouvia, era esses popzão, assim, Katy Perry e etc, sabe? Então, muito das minhas letras, do meu jeito de escrever letra, eu acho que veio muito desse gênero, assim, e essas influências musicais do rock, do punk, né, do metal, como eu citei, acabam entrando, assim, meio de tocar ali no meio. Sim. E tu comentou sobre as letras, né? Ainda pensando nesse lado do processo criativo, no modo como tu escreve, tem algum tema que costuma aparecer? Como é que tu se inspira para escrever tuas letras? Olha, as minhas letras, elas são grandes representações, assim, do momento que eu estou vivendo, assim, eu diria. Então, minhas primeiras letras, elas começavam falando de outra pessoa, né? Então, um grande amor que eu tive, aí eu vou fazer aquela letra dedicada para aquela pessoa. Mas logo, acho que na minha segunda composição que eu fiz e postei, assim, ela já era muito sobre como uma angústia que eu sentia. Então, é muito sobre extravasar, sabe? Eu toco, assim, eu canto muito para extravasar aquele sentimento que muitas vezes
tem que reprimir, sabe? Uma raiva, uma angústia, uma tristeza, uma coisa que tu sente e que tu quer botar pra fora aquilo e tu quer gritar e tu quer cantar e tu quer extravasar e essas metáforas, né? Eu gosto de fazer metáforas de, ai, sinto isso como aquilo, ai, a vida é como isso, a dor é como aquilo, sabe? Então tu cria essas imagens mentais, tenta dar um símbolo visual para uma coisa que é um sentimento, né? Que é muito subjetivo. Então, isso tudo entra muito na hora de fazer as minhas letras. Eu tenho uma música que eu me desafiei a fazer uma música descritiva. Então, eu vou descrever um cenário, vou descrever os personagens que vivem dentro desse cenário, mas a ideia é que tudo isso seja uma representação de um sentimento, sabe? Então, tipo, que chama Haunted House, a música, no meu canal do YouTube. E aí é uma casa assombrada, né? A ideia é que seja uma descrição de uma casa assombrada, mas o refrão ele fala que isso é tudo um grande pesadelo, que tá tudo na tua cabeça, porque representa como se fosse uma ansiedade iminente ali, sabe? Todos esses fantasmas são os teus demônios. Enfim, coisas assim. E tu toca diversos instrumentos, né? Tu tá com violão aqui, mas tu também toca o ukulele, como tu falou. Toca o teclado também, toca bateria. E a gente estava conversando no off, também toca baixo, né? E como é que isso entra no modo de tu compor, aliás, no modo de te produzir as músicas? É tu que toca todos os instrumentos ou tem alguém para te ajudar ou alguém para te acompanhar? Como é que funciona? Dizer que eu toco é meio forte, assim, né? Eu não diria assim, nossa, eu toco todos esses instrumentos, pode me contratar. Assim, eu arranho, né? Eu dou aquela arranhadinha, mas também não vou dizer que eu não sei nada. Eu sei um médio ali de cada uma dessas coisas e sempre teve muito incentivo para eu aprender esses instrumentos, sabe? Então, assim, minha família, amo muito eles, um beijo, família, me incentivou muito, assim, para... Não, tu tem esse lado musical, tu quer aprender esses instrumentos, a gente vai te dar o suporte que tu precisa para, de fato, ir lá e aprender, né? Então, eu aprendi o básico, principalmente durante o ensino médio ali, né? O violão eu comecei mais cedo, mas aí a gente vai alternando, é a minha época que eu toquei teclado, a minha época que eu toquei bateria. E às vezes a gente não volta mais a tocar do jeito que a gente tocava na época, do jeito que eu tocava na época. Mas ter esse conhecimento básico de cada um desses instrumentos que possivelmente podem ser arranjados numa música todos juntos, ele ajuda muito na hora de compor, porque daí tu já compõe pensando nessas linhas, agora podia entrar um teclado fazendo isso aqui, sabe? O baixo sempre tem, o baixo é um dos meus instrumentos favoritos, assim, tipo, confesso, eu sou enviesada pro lado do baixo, assim. E, então sempre vai ter um baixo, principalmente nas minhas músicas que são para banda, né? Então bateria, baixo, guitarra, voz e potencialmente um sintetizador vão ter nas minhas músicas que eu pretendo produzir, né? E que eu já tenho produzidas também, enfim, nas minhas produções de um modo geral. Então, eu acabo sempre, depois de compor uma letra, porque a letra sempre vem primeiro, né? Mas depois de compor essa letra, fazer uma harmonia legal, eu me concentro mais em adicionar camadas para essa música por meio desse conhecimento que eu tenho desses instrumentos, certo? Então, tipo, por exemplo, eu gravei uma voz e violão, agora eu vou fazer uma camada com baixo. Tá, já peguei um groove legal, acho que vou colocar uma bateria aí por cima, sabe? Tá rolando, tá massa, mas eu quero um pouco mais de camada, eu quero um pouco mais de base. Então eu vou colocar um teclado fazendo uns acordes de leve, assim, pra dar aquele up, né? Aí chega no refrão, não, vou botar mais umas camadas de guitarra distorcida aqui, vou gravar uns backing vocals, sabe? Então a coisa ela vai rolando assim, justamente à medida que tu vai aprendendo, né? A faculdade me ajudou bastante com isso também. À medida que tu vai aprendendo quantas possibilidades existem para tu produzir a tua música, esse conhecimento que tu tem anterior, ele te ajuda muito a conseguir enxergar uma paisagem maior, assim. Que legal. E em 2021, tu lançou o single Ghost Town, né? E é bem interessante porque essa música, ela tem uma letra que tem um aspecto bem de despedida, assim, né? E quando tu faz uma música que tem um aspecto de despedida, né, que remete a algo mais triste, geralmente a música, ela é algo mais lento, mais melancólico, né? Mas nessa música, justamente, ela tem algo bem animado, bem agressivo, digamos assim. Como é que foi o processo de composição dessa música e por que fazer algo mais agressivo, digamos assim? Eu diria que essa agressividade veio muito da época que eu compus. Eu era uma adolescente de 16 anos e, cara, quando tu tem 16 anos,
é tudo uma merda, entendeu? Tipo assim, nossa, ai, pode falar palavrão? Vai lá, vai lá. Ai, é tudo uma coisa assim, né? É difícil pra tu lidar e tu tem toda essa raiva que às vezes tu nem sabe de onde que vem essa raiva. Tipo assim, e tu, cara, eu tava com raiva, eu tava me sentindo sozinha. Essa questão da despedida que tu falou, né? Eu me sentia assim, como se a única amizade verdadeira que eu tivesse virando as costas pra mim, sabe? E eu fiquei, cara, como ousa fazer isso? Por que você tá fazendo isso comigo? Eu não fiz nada, eu sou legal. Ah! E aí, tipo, é aquela coisa que eu falei de espelhar muito o sentimento, né? Então, na hora que eu compus isso, era um momento da minha vida, era 2020, então, tipo, tinha recém estourado a pandemia também, então, tipo, ai, foi um momento muito difícil, assim, e já juntava toda essa coisa de adolescente e toda essa raiva, e tudo culminou, assim, eu quero extravasar, eu preciso fazer uma música agitada e falar sobre os meus problemas, porque pra mim a música funciona assim, sabe? E pelo menos na época era assim, né? Hoje em dia eu amadureci um pouco esse pensamento, mas me ajudou muito a extravasar quando eu precisava, assim. Então, nesse sentido, eu diria que surgiu a Ghost Town, assim. E com vocês, Ghost Town. How could I believe you if you don't even try to change? You said you would be here, but you don't really try to stay. I saw our friendship rise, now I see it falling down. And now I feel like I'm living in Ghost Town. I don't think there's anyone around, so I can scream and sing it all out loud. Is there really a point in this if no one else can hear me? I guess tonight the ghost will sleep with me. Ah, the old pictures on the ground, they seem so happy, but our memories make no sound. Broken wings, they won't make you fly around. And I'm here all alone in this ghost town. Vai mais uma vez então. Ah, the old pictures on the ground, they seem so happy, but our memories make no sound. Broken wings, they won't make you fly around. And I'm here all alone in this ghost town. E tu compõe em inglês e português, né? Como é que funciona na hora de fazer as músicas? Cara, eu fui uma criança que eu tive a oportunidade de aprender inglês desde bem cedo, assim. Então, acabou se tornando uma segunda língua para mim. E não que eu seja a melhor faladora de inglês do mundo, enfim, né? Mas quando eu vou compor, algumas letras elas surgem para mim já nessa língua, assim. Então, rola uma conversa bem interessante entre o português e o inglês. E na hora de compor, às vezes tem um sentimento que ele vem em inglês. Sim. E aí vou compor, não é uma coisa assim que eu forço. Ah, não, agora eu vou fazer uma composição em inglês. E aí eu vou me forçar, primeiro eu vou escrever em português e vou traduzir para o inglês. Ou, tipo, fazer o contrário também. Ah, não, eu vou só compor em português, então eu vou... Às vezes uma coisa surgiu para mim naturalmente em inglês, mas não, eu preciso fazer em português, então eu vou me esforçar aqui para traduzir, para encaixar na minha língua brasileira do português, não. Tipo assim... Algo mais é livre. mais tranquilo, assim, tipo, às vezes na própria pronúncia, na própria rima, as coisas acabam se encaixando e eu não perco muito tempo, assim, pensando muito, tipo, é meio instintivo, tipo, rola ali os versinhos, I don't think there's anyone around, aí o around vai rimar com out loud, entendeu? E aí as rimas já vão rolando e é um processo natural, inclusive uma amiga minha, ela me desafiou, assim, ela falou pra mim, faz uma música aí, então, com as duas línguas,
português e inglês. E eu falei, legal, e aceitei esse desafio, estou compondo, tentando fazer funcionar, e é bem interessante, assim, porque eu até ouço artistas que fazem isso, assim, que tem uma língua nativa, né, do país deles, e de repente um verso em inglês. Aí tu fica, ó, essa parte eu entendi, sabe, porque às vezes são línguas, assim, francês, que a gente não entende, né, eu pelo menos não entendo. Então é divertido e eu gostaria de fazer isso também, assim, né, e foi esse incentivo dela que me virou essa chave, é verdade, eu nem pensei que eu poderia tentar misturar as duas coisas, né? Sim. Mas é algo natural, eu diria, acaba rolando assim mesmo e a gente vai assim mesmo. E se tá funcionando, se tá passando uma mensagem, tá valendo. Tu começou muito nova, né? E já passou por vários estilos. Hoje tu acha que tu encontrou teu estilo definitivo ou tu continua experimentando? Eu acho que não. Acho que assim, à medida que a gente vai, que eu vou crescendo, né, eu vou experienciando coisas novas e principalmente quando eu entrei na faculdade eu percebi o tanto de música que eu não conhecia, sabe? Uhum. E aí a gente vai expandindo esses horizontes e conhecendo cada vez artistas novos que nos inspiram de maneiras tão diferentes e isso eu acho que gera uma expansão que nunca para, assim, de aprender coisas novas, de querer testar coisas novas, né? Experimentar, essa questão de experimentar que tu falou. Então, eu não saberia dizer, eu sou uma artista desse gênero aqui, eu faço rock. Eu sou do rock? Eu sou do rock. Mas, assim, eu sou adepta a esse gênero, eu curto muito a vibe do rock, eu acho que influencia muito as minhas composições, mas eu nunca vou deixar de querer testar coisas de outros gêneros. Sim. Por exemplo, eu tô fazendo uma música agora, que eu vou tocar mais tarde, que é muito country, super country, assim. Ai, Clariana, mas tu não fazia rock, mas tu não era fazia punk, extravasar emoção, não sei o quê. Sim, mas eu estou crescendo, estou aprendendo e eu quero sempre incorporar esse meu crescimento dentro do meu estilo musical. E eu acho que isso é uma coisa que nunca para. Enquanto a gente estiver vivendo e aprendendo, a música vai tendo novos significados pra gente, né? Então... Sim. É isso. E a música Weekdays, que é a próxima que tu vai tocar, ela vai ser o teu projeto de TCC, né? Que tu faz faculdade de música e tecnologia na Federal ali. Isso, na UFSM. Como é que foi o processo de composição dessa música que te inspirou a escrever ela? Essa é uma pergunta muito legal. Eu compus a Weekdays em momentos separados. Isso foi uma coisa nova para mim, assim. Normalmente as minhas composições eu paro um dia, quando me deu pensei aqui 2 versos, tá, agora vamos fazer o resto. E às vezes numa tarde ali, às vezes 2, 3 dias eu termino. A Weekdays ela foi diferente. A Weekdays eu comecei ela em um mês, e aí deve ter passado uns 2, 3 meses, assim, bastante tempo. E eu voltei nela e falei, caramba, e se eu adicionasse mais um pedaço aqui? Sabe? Porque eu tava sentindo ela meio assim, parecia que tava faltando alguma coisa. Então eu olhei e falei, tá, peraí. E aí nesse meio tempo eu tinha composto outra música. E essa outra música tinha esse verso que eu tava achando assim, meu Deus, não tá encaixando muito bem, não tá dando muito certo. E aí, bingo, eu falei, eu vou pegar o verso dessa e colocar na Weekdays. E aí vai, justamente uma tá de mais, a outra tá de menos, então vamos equilibrar. Sim. E foi muito interessante juntar o tema dessas músicas, porque a Weekdays, ela era muito sobre, como a maioria das minhas composições, o momento em que eu tava vivendo. E aí tu juntar isso com uma coisa de meses depois, ela deu um outro significado, assim. Então ficou muito interessante. Falando da temática da música, eu acho que ela é muito voltada para 3 períodos assim da minha vida, o passado, presente e futuro, né? Então, se eu ouvir o primeiro verso, ele é muito sobre essa questão de conseguir viver no presente. Eu acho que essa é uma grande dificuldade assim do nosso tempo, que é tentar parar, né? Parar, sim, só para, sim, e fica. Sabe? E a gente não faz isso, assim, tipo... E por mais que a gente se esforce, é muito difícil de ficar muito tempo nesse estágio, nesse estado, assim, né? Então, guria, vai aproveitar o presente, sabe? Uma coisa assim, se livra dessas expectativas todas que tu tem, que tu acha que tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, que as outras pessoas têm que ser assim, assado. Tipo assim, deu, ó a luz do sol, ó a luz da lua, sente isso.
tu tá aqui agora, isso aqui não vai voltar mais, Sim. sabe? E agora, indo pro fim da faculdade, isso daí ressoa comigo mais do que nunca, assim. Porque é o fim de um período importante ali, né? Tipo, cara, eu vou me formar, e aí, tipo assim, tô há 5 anos aqui e talvez eu nunca mais viva essas coisas de novo. Então, tipo, pô, vamos viver esse presente aí, sabe? Show. E aí, falando, né, do passado, porque eu junto ali de uma experiência passada que eu tive, de sentimentos ruins que a gente precisa pôr pra fora, né? Enfim, não vou me aprofundar muito sobre isso também, porque a música ela fala por si, né? E a questão do futuro, de tu querer ter um futuro legal ao lado de alguém, assim. Então é um sonho meu também isso, e eu acho que ouvindo a música com esses arranjos que eu faço, né, em breve nas plataformas, dá pra ouvir, assim, todos esses elementos que contribuem pra uma vibe de eteriedade, uma coisa etérea, várias memórias, vários sonhos e essa vontade de viver no presente também, tudo isso se junta nessa música e é muito, muito especial. Show. Então, com vocês, Weekdays. I want to know what happens on the weekdays when you're all alone and free your world of any expectations. I want to feel the sunshine and the moonlight bathing my skin and free my head from overstimulation. When it's dark outside, I think of all the things you left behind for me. Memories I had to find within to understand what I've become, what you made me become. I just wanna know if you wanna go, if you wanna go. I just wanna see you laying next to me, laying next to me. Lonely streets await my steady feet to run and give them some life and get some time for internalization. Being your girl is something from another world. I cannot explain that. You became my favorite sensation. When it's dark outside, I think of all the things you left behind for me. Memories I had to find within to understand what I've become, what you made me become. I just wanna know if you wanna go, if you wanna go. Yeah, I just wanna see you laying next to me, laying next to me.
E para quem não acompanha teu trabalho, quais são as redes sociais e por onde é que eles podem encontrar tuas músicas? Gente, minhas redes sociais são Instagram, @_Clairana__. E o meu YouTube é o meu canal do YouTube, que é só Clairana, certo? Então pesquisa lá, eu tô lá com uma coroa de flores, essa é a foto de perfil, daí você vai saber que esse é o canal certo. E além de Weekdays, tem algum álbum ou algum EP para sair agora? Opa! Cidade Azul, em breve nas plataformas digitais, contendo as 3 canções que eu estou trabalhando durante o meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, curso de Música e Tecnologia, e diversas outras composições que eu ainda vou organizar em álbuns, assim, tá tudo certinho, projeto pronto, é só começar. Então, Clairana, muito obrigado pela participação, tá bom? Eu espero que tu consiga apresentar teu TCC e colocar todas as músicas lá bonitinho e que a gente consiga ver muito do teu material ainda pela cidade, pelas plataformas. Muito obrigada, agradeço demais, de coração. E como diria Kurt Cobain, querer ser outra pessoa é uma completa perda de tempo da pessoa que você é. E para encerrar, vamos escutar Indo Embora. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. O vento sopra em meus cabelos e eu fechada nunca vejo. A vida escorre dos meus olhos e eu sozinha não percebo. As flores da minha coroa não fui eu quem escolhi. Eu só fui descobrir quando falaram certo que as cores da minha cabeça só vão me fazer sorrir quando o coração tiver bem mais aberto. Eu não sou responsável por muito daquilo que eu achei que eu tinha que ser. E eu já tô bem cansada de só parecer. Eu quero aparecer sendo sincera e a coisa mais bela vai me aparecer. O sol pela janela vai me aquecer. Com muito prazer vou ver que a chuva cai nos meus cabelos e eu sozinha não me mexo. O sangue escorre perto rumo ao chão e vai curar, mas eu não deixo. Eu quero que tudo de ruim que eu vivi reapareça e reacenda como uma flor. Espero que todo sofrimento frio se aqueça e se transforme numa onda de calor. E toda dor vai transformar em uma festa de fadinhas livres a voar. E as minhas asas vão renascer. E eu sozinha posso livre então voar e ver o vento e os olhos e a chuva e o sangue e a